Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Eu tenho mais uma notícia para vocês. Parece que um repórter descobriu que as fábulas estão vivendo em Nova York. Olha lá, meu amigo, isso vai dar muita confusão, porque eles têm que continuar vivendo escondidos, disfarçados, tá? Mas antes de contar esse babado para vocês, eu vou lembrar de vocês que vocês têm que se inscrever no canal Coisa de Colecionador para dar um reforço para a gente. E se você gostar do papo aqui, depois deixa o seu gostei aí para reforçar também. E também, lógico, compartilhe com os amigos, deixe opinião, também é legal, tá? É lógico que eu estou falando para vocês de fábulas. Fábulas que é uma das melhores histórias em quadrinho que foi publicada nos últimos 20 anos. Uns 20 anos, já tem o primeiro volume, o primeiro livro, a primeira revista que saiu em julho de 2002, já tem mais de 20 anos e continua extremamente atual, continua extremamente interessante, até porque as fábulas, famosas histórias infantis, elas fazem parte do nosso arquétipo, né? Faz parte da nossa cultura. E o autor aqui, que é o magnífico Bill Willingham, fez um trabalho sensacional reaproveitando essas fábulas, lembrando também que essas histórias aqui não são adequadas para criança, tá? São fábulas que são histórias famosas, ficaram famosas como histórias infantis, mas essa abordagem aqui do Bill Willingham não é. Tanto é que até ele diz aqui desaconselhável para menores de 18 anos, tá? 18 anos. Eu concordo plenamente, tá? Os temas aqui abordados, a própria narrativa é uma narrativa indicada para adultos, mas é uma delícia, é maravilhosa, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o volume 2, tá? Eu já gravei um vídeo mostrando o volume 2 por dentro, mas eu me dediquei mais a mostrar a parte artística, a apresentação da edição, que é bem chique, né? Capa dura, né? Capa dura, maravilhosa. Essa edição aqui saiu lá, acho que começou a sair lá nos Estados Unidos, começou a sair de 2009. Aqui acho que é um pouquinho depois, tá? Mas é muito interessante e, como eu já contei nos vídeos anteriores, aqui é o porquê as fábulas, todos os personagens das fábulas, foram expulsas das terras natais, onde cada uma delas vivia no seu próprio universo. Tiveram que se reunir para conseguir fugir de um sujeito chamado o Adversário. O Adversário expulsou as fábulas todas lá das terras dela e elas vieram se esconder basicamente em Nova York. E elas moram basicamente num quarteirão em Nova York, que é a chamada Cidade das Fábulas. Além da Cidade das Fábulas, as fábulas que não são humanas, que são animais, que falam, que pensam, que fazem, tomam atitudes e tal, essas vivem numa fazenda no norte do estado, escondidas também, com muitos feitiços, muito encantamento, aquela coisa toda. Nesse segundo volume aqui, o que o nosso Bill Willingham prepara para a gente? Prepara para a gente um momento terrível, porque um repórter, tá? Um Ben Urich, né, lá da Marvel, né, do Demolidor, um repórter lá começa a desconfiar e descobre que as fábulas estão escondidas em Nova York. E ameaça denunciá-las. Isso apareceu já no primeiro volume, tá? E aqui no segundo volume, as fábulas têm que tomar uma posição, tomar uma atitude, resolver esse problema, porque se ele denunciar, elas vão ter gravíssimos problemas se os humanos, eles aqui chamam os humanos de mundanos, os mundanos descobrirem que as fábulas estão vivendo no meio deles, tá? As fábulas humanas, como eu expliquei, né? As que são animais, essas vivem mais escondidas ainda numa fazenda no norte do estado. É genial. E o debate que acontece aqui também é um debate nesse arco de história, também, arco de história não, isso aqui é uma história só. Essa história que acontece aqui no início desse volume, ela é uma história bem interessante porque coloca em debate sempre essa questão de uma verdade perigosa, né? Até que ponto a gente tem o direito de esconder uma verdade desse tipo, até que ponto não tem. E se tiver que manter essa verdade escondida, como é o caso das fábulas, né? Se os seres humanos descobrirem que elas vivem ali, é um risco para ambos, né? A forma de fazer isso, de que forma você vai combater uma pessoa que ameaça denunciar uma situação como essa, uma situação bem complicada, tá?
Existem realmente mentiras que elas são necessárias, né? É lógico que isso tem que ser evitado ao máximo, né? Mentira nunca é uma coisa boa, mas em determinadas situações, como é o caso aqui, realmente tem que ser mantido esse segredo. Mas a forma de lidar com esse perigo, com essa ameaça de um repórter que vai denunciar as fábulas vivendo no meio dos humanos, que elas existem e que estão vivendo no meio dos humanos, tem que ser feito de uma maneira muito delicada e da maneira ideologicamente e politicamente mais correta. E é isso que o Bill Willingham vai abordar aqui muito bem, com muito equilíbrio, com muita elegância, com muito chique mesmo. A história é um espetáculo. A arte também é um espetáculo. Está aqui o nosso Mark Buckingham, o Lan Medina, o Craig Hamilton e mais um bando de artistas aqui. Excelente. Outra coisa que eu tenho que também dizer é o seguinte, a arte foi muito bem escolhida, os artistas que foram escolhidos para desenhar isso aqui realmente são sensacionais, são ótimos. E tem um traço que eu considero muito adequado para contar histórias de personagens de fábulas, de lendas, de mitos, porque no final das contas ele vai juntar tudo isso nessa extraordinária saga maravilhosa de fábulas do Bill Willingham, tá? E o que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, depois dessa historinha aqui, o arco de história grande aqui é o chamado Livro do Amor. O Livro do Amor que vai dar continuidade na história principal, que começou lá no volume 1, contando a saga das fábulas escondidas lá em Nova York. Eles passaram inicialmente por aquele momento policial de investigação, né, sobre o assassinato da Rosa Vermelha, no volume 1, depois pela Revolução dos Bichos, quando os bichos tentaram se revoltar lá na fazenda, e aqui então eles dão continuidade a isso aí, abordando o que aconteceu depois da Revolução dos Bichos, com todas as consequências daquilo ali, que foi um momento realmente muito dramático, né? É uma história que tem de tudo. Tem suspense, tem mistério, tem aventura, tem ação, tem romance, Livro do Amor, né? Não preciso dizer nada. Tem romance e tem drama, muito drama também. Então aqui ele dá continuidade nesse arco, o Livro do Amor principal. E paralelo a isso ele conta algumas historinhas que vão contextualizando quem vai lendo sobre outros personagens, né, que cada vez mais vão tendo importância dentro do arco principal de história, do tronco da história, né? E ele vai contando histórias. Aqui também tem uma historinha curta do passado do João das Lorotas, do João das Mentiras, né? O João das Fábulas. Aqui já tem uma historinha com ele. Tem outras histórias que eles vão explicando, todo aquele pessoal da história do Gulliver, por exemplo, né? Do povo de Lilliput, né? Os Lilliputianos, tal. Ele vai contar um pouquinho da história da formação, tal, e vai contando e sempre adaptando as histórias. Ele só usa os personagens. A história não tem nada a ver com a fábula original. Logicamente, ele sempre diz que a história original aconteceu. A fábula existe, é daquela forma que foi contada. Só que ele vai contar o que aconteceu depois com todos eles, quando eles foram, né, como vocês já sabem, expulsos lá das terras natais e vieram morar em Nova York. Tá bom, gente? Fica a dica aqui, volume 2 de Fábulas, espetacular, com o arco O Livro do Amor. Tá bom, gente? Até a próxima!